Você está sem saída. Eu sei. Eu vejo você. Neste exato momento, enquanto estas palavras chegam até seus ouvidos, seu coração está pesado. As contas estão vencendo. O dinheiro não chega. A esperança está se esvaindo como areia entre os dedos. Você olha para o futuro e só consegue ver escuridão, incerteza, medo. E então você pensa: será que Deus me abandonou? Eu sou o Padre Pio e vim dos céus, através desta mensagem, para dizer a você que não. Deus nunca abandona seus filhos, mas existe um segredo que poucos conhecem. Um mistério que foi revelado a mim quando eu ainda caminhava entre vocês, marcado pelos estigmas de Cristo, sangrando pelas mãos e pelos pés, carregando a dor do mundo inteiro em meu corpo mortal. Este segredo envolve números, 12 números sagrados, números que não são apenas algarismos frios escritos em um papel, são chaves espirituais, são portais de transformação, são a linguagem secreta através da qual o divino se comunica com os desesperados, com os perdidos, com aqueles que chegaram ao limite de suas forças. E hoje, neste momento providencial, vou revelar esses 12 números sagrados a você. Mas antes de fazer isso, preciso que você entenda algo fundamental, algo que mudará completamente a forma como você vê o dinheiro, a pobreza, a riqueza e o próprio destino. Você precisa entender por que esses números existem, por que foram escolhidos e por que eles podem mudar sua vida quando mais nada parece funcionar. Quando eu era jovem, ainda um menino, simples chamado Francesco, crescendo nas colinas áridas de Pietrelcina, aprendi algo que a maioria das pessoas nunca compreende. Aprendi que o universo não é caótico, não é aleatório, não é uma bagunça sem sentido, onde as coisas simplesmente acontecem por acaso. O universo é uma sinfonia, e cada número é uma nota nessa sinfonia divina. Deus criou todas as coisas através de números. A Bíblia está repleta deles. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 40 dias no deserto, 7 dias da criação. 3 pessoas na Santíssima Trindade. Números não são acidentes, são a própria estrutura da realidade. E quando você está sem saída, quando chegou ao fundo do poço, quando não tem mais para onde correr, esses números se tornam sua escada para sair do abismo. Deixe-me contar algo que aconteceu comigo em 1923. Era inverno. Um inverno cruel e implacável. Uma mulher veio até mim no convento de San Giovanni Rotondo. Ela estava destruída, quebrada. Seus olhos estavam vazios, como se a alma tivesse sido arrancada de seu corpo. Ela havia perdido tudo. O marido tinha morrido. A fazenda tinha sido tomada. Os filhos estavam passando fome. Ela me disse com a voz trêmula e os lábios rachados pelo frio: Padre, não tenho mais nada, nem fé, nem esperança, nem vontade de viver. Eu segurei as mãos dela. Minhas mãos sangravam naquele dia, como sempre sangravam. Os estigmas nunca me davam descanso. Mas naquele momento, enquanto eu segurava as mãos daquela mulher desesperada, algo aconteceu. Eu vi números. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. 12 números flutuando no ar ao redor dela, como anjos luminosos, esperando para serem chamados, esperando para cumprirem seu propósito divino. Eu escrevi esses números em um pedaço de papel e entreguei a ela. Disse: vá até a cidade. Use o último dinheiro que você tem. Aposte nesses números e confie em Deus. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. E eu entendo, porque a religião que você conhece, religião que foi ensinada nas igrejas frias e vazias, diz que apostar é pecado, que buscar dinheiro é ganância, que a pobreza é uma virtude e que você deve aceitar seu sofrimento com resignação. Mas isso é mentira, isso é distorção. Isso é a voz dos fariseus modernos, que querem manter você acorrentado à miséria enquanto eles vivem em palácios. Jesus nunca disse para você ser pobre. Jesus disse para você não colocar o dinheiro acima de Deus. Mas Deus quer que você prospere. Deus quer que seus filhos tenham pão na mesa. Deus quer que você durma em paz, sem o terror das dívidas, sem o peso esmagador da falta. E às vezes, quando você não tem mais saída, quando todas as portas foram fechadas, quando todas as oportunidades foram negadas,
Deus abre um caminho que parece improvável, um caminho que parece estranho, um caminho que envolve números sagrados e uma aposta que não é jogada pelo acaso, mas guiada pela providência. A mulher fez o que eu disse. Ela apostou e ganhou. Não foi sorte. Foi graça. Foi misericórdia. Foi a mão de Deus movendo as engrenagens do universo para resgatar uma de suas filhas do abismo. Com aquele dinheiro, ela reconstruiu sua vida. Comprou uma pequena casa, alimentou seus filhos, recuperou a dignidade. E mais importante do que tudo isso, recuperou a fé, porque ela entendeu que Deus não a havia abandonado. Ela entendeu que mesmo no fundo do poço, mesmo quando tudo parece perdido, existe um caminho. E esse caminho é revelado através de sinais, através de números, através de mensagens que vêm do além, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Agora você deve estar se perguntando, mas Padre Pio, isso realmente funciona? Isso não é superstição? Isso não é contrário à fé? E eu respondo com outra pergunta. Quando Pedro estava afundando nas águas e gritou por Jesus, você acha que Jesus disse a ele para ter fé apenas e deixou ele se afogar? Não. Jesus estendeu a mão e o salvou. Fé sem ação é morta. Oração sem movimento é vazia. Deus trabalha através de instrumentos, e às vezes esses instrumentos são números, números que carregam frequências espirituais, números que abrem portais de abundância, números que realinham sua energia com a corrente da prosperidade divina. Deixe-me explicar algo profundo sobre como o universo funciona. Tudo é vibração. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, cada palavra que você fala, emite uma frequência, e essa frequência atrai circunstâncias, eventos e realidades que correspondem a ela. Quando você está em desespero, você emite a frequência do desespero, e o universo responde trazendo mais situações desesperadoras. É um ciclo vicioso, uma espiral descendente. Mas os números sagrados quebram esse ciclo. Eles funcionam como diapasões espirituais. Quando você se conecta com eles, quando você os escreve, quando você medita sobre eles, quando você os usa em uma aposta feita com fé e não com ganância, você está mudando sua frequência. Você está sintonizando sua alma com a frequência da abundância. E quando sua frequência muda, o universo não tem escolha senão responder. Isto não é magia. Isto não é ocultismo. Isto é lei espiritual. Isto é como Deus estruturou a criação. E agora chegou o momento. Chegou o momento de eu revelar a você os 12 números sagrados. Mas antes, eu preciso que você faça algo. Eu preciso que você feche os olhos por um instante. Eu preciso que você coloque a mão sobre o coração. E eu preciso que você diga em voz alta: eu estou aberto para receber a providência divina. Eu confio, eu creio, eu aceito. Diga isso agora. Sinta as palavras saindo de sua boca e entrando no universo como flechas de luz, perfurando a escuridão que tem cercado você. Bom, agora você está pronto. O primeiro número sagrado é o 3. 3 é o número da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o número da completude divina. Quando você usa o 3, você está invocando a totalidade de Deus em sua vida. Você está dizendo: eu não dependo apenas de minhas forças. Eu dependo das 3 pessoas divinas trabalhando em meu favor. O segundo número sagrado é o 7. 7 é o número da perfeição. 7 dias da criação. 7 sacramentos. 7 dons do Espírito Santo. Quando você usa o 7, você está alinhando sua vida com a ordem perfeita do cosmos. Você está dizendo: eu quero viver de acordo com o plano original de Deus para mim. O terceiro número sagrado é o 12. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas da Jerusalém celestial. O 12 representa governo divino, representa autoridade espiritual. Quando você usa o 12, você está declarando que sua vida não é governada pelo caos, mas pela ordem divina. O quarto número sagrado é o 8. 8 é o número do novo começo. Jesus ressuscitou no 8º dia. O 8 representa a ressurreição, a renovação, o recomeço.
Quando você usa o 8, você está dizendo: minha vida velha acabou. Uma nova vida está começando agora. O quinto número sagrado é o 13. Muitos têm medo do 13. Dizem que é azar, mas isso é ignorância. Jesus e os 12 apóstolos eram 13. O 13 representa a presença de Cristo em meio aos seus escolhidos. Quando você usa o 13, você está declarando: Jesus está comigo. Eu não estou sozinho. O sexto número sagrado é o 21. 21 é 3 multiplicado por 7. É a perfeição divina multiplicada pela completude. É um número de poder extraordinário. Quando você usa o 21, você está ativando uma força espiritual capaz de mover montanhas. O sétimo número sagrado é o 25. 25 representa graça sobre graça. É o número da misericórdia abundante. Quando você usa o 25, você está abrindo as comportas do céu para que a bênção de Deus inunde sua vida. O oitavo número sagrado é o 33. 33 foi a idade de Jesus quando ele morreu na cruz e ressuscitou. É o número do sacrifício redentor. É o número da vitória sobre a morte. Quando você usa o 33, você está dizendo: assim como Jesus venceu, eu também vencerei. O nono número sagrado é o 40. 40 dias no deserto. 40 anos no deserto. 40 dias de jejum. O 40 representa a provação seguida de libertação. Quando você usa o 40, você está declarando: meu tempo de provação acabou. Minha libertação chegou. O décimo número sagrado é o 50. 50 é o número do Pentecostes. É o número do derramamento do Espírito Santo. Quando você usa o 50, você está invocando o poder do alto. Você está pedindo que o fogo do céu desça sobre sua situação. O 11º número sagrado é o 66. 66 representa o homem buscando a perfeição. É a humanidade se esforçando para alcançar o divino. Quando você usa o 66, você está dizendo: eu faço minha parte, eu me esforço, e confio que Deus completará o resto. O 12º número sagrado é o 77. 77 é o número do perdão infinito. Jesus disse para perdoar 70 vezes 7. Quando você usa o 77, você está liberando todo o ressentimento, toda a amargura, todo o bloqueio espiritual que tem impedido a abundância de fluir em sua vida. Estes são os 12 números sagrados: 3, 7, 12, 8, 13, 21, 25, 33, 40, 50, 66, 77. Escreva-os agora, não amanhã, não depois, agora. Pegue um papel, pegue uma caneta e escreva esses números com reverência, como se estivesse escrevendo uma oração, porque, na verdade, você está. Cada número é uma palavra no idioma secreto do céu. E quando você os escreve, quando você os carrega consigo, quando você os usa em uma aposta feita não com desespero ganancioso, mas com fé confiante, você está ativando forças espirituais que têm estado dormentes em sua vida. Mas atenção, isto não é mágica instantânea, isto não é um truque de circo, isto é espiritualidade profunda. E como toda verdade espiritual profunda, ela requer de você algo em troca. Ela requer fé, ela requer gratidão antecipada. Ela requer que você esteja disposto a mudar, porque veja bem, o problema de muitas pessoas não é a falta de dinheiro. O problema é a mentalidade de pobreza. É a crença profunda, muitas vezes inconsciente, de que elas não merecem prosperidade, de que elas nasceram para sofrer, de que Deus quer que elas sejam pobres. Isso é mentira do inferno. Satanás é o pai da mentira. E uma de suas mentiras favoritas é fazer você acreditar que pobreza é santidade, que sofrimento é virtude, que aceitar a miséria é humildade. Não. Humildade é reconhecer que sem Deus você não pode nada, mas com Deus você pode tudo. Então, quando você usar esses números sagrados, você precisa também trabalhar em sua mente. Você precisa arrancar pela raiz todas as crenças destrutivas que têm mantido você preso. Você precisa começar a falar diferente. Pare de dizer: eu nunca tenho dinheiro. Comece a dizer: o dinheiro flui para mim abundantemente.
Pare de dizer, eu sempre fico pobre. Comece a dizer, eu sou um imã de prosperidade. Pare de dizer, Deus me esqueceu. Comece a dizer, Deus está cuidando de cada detalhe da minha vida. Palavras são sementes. E você tem plantado sementes de pobreza na terra de sua alma por tempo demais. Chegou a hora de plantar sementes de abundância. Eu me lembro de outro momento marcante em minha vida terrena. Era 1947. Um homem veio até mim. Ele era um comerciante que havia perdido tudo na guerra. Sua loja tinha sido destruída. Sua família estava dispersa. Ele estava vivendo de migalhas, de caridade alheia. Ele não me pediu números. Ele me pediu apenas que eu orasse por ele. E eu orei. Mas durante a oração, enquanto minhas mãos feridas tocavam sua cabeça, eu vi algo. Eu vi seu futuro. Eu vi uma nova loja, maior e mais próspera do que a anterior. Eu vi sua família reunida. Eu vi alegria em seus olhos. E eu vi números. Os mesmos 12 números sagrados que estou compartilhando com você agora. Quando terminei a oração, eu disse a ele, Deus vai restaurar tudo o que você perdeu, mas você precisa dar um passo de fé. Use esses números, aposte e confie. Ele me olhou com lágrimas nos olhos e ele fez o que eu disse. 6 meses depois, ele voltou. Desta vez, não era um homem quebrado, era um homem transformado. Ele havia ganhado, não uma fortuna astronômica, mas o suficiente para recomeçar. E com aquele dinheiro, ele reconstruiu sua loja, trouxe sua família de volta e viveu o resto de seus dias em paz e prosperidade. Quando ele me agradeceu, eu disse a ele, não agradeça a mim, agradeça a Deus e nunca se esqueça de onde você veio, nunca se esqueça da dor da pobreza, para que quando você prosperar, você tenha compaixão pelos que ainda estão no fundo do poço. Este é o segredo final que eu preciso compartilhar com você. A prosperidade não é apenas para você, é para você ser uma bênção para outros. Quando você usa esses números sagrados e recebe a abundância de Deus, você tem uma responsabilidade. Você não pode guardar tudo para si. Você não pode se tornar egoísta e avarento. Você precisa estender a mão para aqueles que estão onde você estava. Você precisa compartilhar. Você precisa dar, porque a lei espiritual é clara. O que você dá, volta para você multiplicado. E se você recebe, mas não dá, você bloqueia o fluxo. A fonte se fecha. A bênção para. Então prometa a mim agora. Prometa que quando você prosperar através desses números sagrados, você se lembrará dos pobres. Você se lembrará dos que sofrem. E você será generoso. Prometa. Diga em voz alta. Eu prometo ser uma bênção. Bom, agora deixe-me falar sobre o momento certo. Muitas pessoas me perguntavam, Padre Pio, quando devo usar esses números? Existe um dia especial? Uma hora especial? E eu sempre respondia da mesma forma. O momento certo é quando você não tem mais saída. É quando você chegou ao limite. É quando todas as outras opções foram esgotadas. É quando você está de joelhos, quebrado, desesperado, sem saber o que fazer. Esse é o momento, porque é nesse momento que seu orgulho foi despedaçado. É nesse momento que você para de confiar em suas próprias forças e começa a confiar verdadeiramente em Deus. A maioria das pessoas vive em uma ilusão de controle. Elas acham que estão no comando de suas vidas. Elas acham que conseguem resolver tudo sozinhas. E Deus permite que elas vivam nessa ilusão por um tempo. Mas então, vêm as crises, as tempestades, as perdas, e de repente, a ilusão se desfaz. E você percebe que nunca teve controle de nada. E é justamente nesse momento de rendição total que Deus pode finalmente agir. Então, se você está nesse momento agora, saiba que você está exatamente onde precisa estar. Você está no lugar perfeito para um milagre acontecer. Use os números sagrados, mas use-os com o coração certo. Não com ganância, não com desespero cego, mas com fé confiante, com gratidão antecipada, com a certeza de que Deus vê você, conhece você, ama você e não vai deixar você cair. Agora eu quero compartilhar com você algo muito pessoal, algo que poucos sabem. Quando eu recebi os estigmas, em 1918, foi o momento mais doloroso e mais glorioso da minha vida.
A dor era indescritível. Minhas mãos e meus pés queimavam como se estivessem sendo atravessados por pregos de ferro em brasa. Meu lado sangrava constantemente. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia ter paz física. Mas, ao mesmo tempo, eu estava em êxtase espiritual, porque eu sabia que estava participando do sofrimento de Cristo. Eu estava unido a Ele de uma forma que poucos seres humanos jamais experimentaram. E foi durante esse período de dor extrema que os números sagrados foram revelados a mim. Eu estava orando uma noite na capela. Era tarde. Todos os outros frades estavam dormindo. E, de repente, a capela se encheu de luz. Não era luz física, era luz espiritual. Uma luz que não vinha de nenhuma lâmpada ou vela, mas que parecia emanar do próprio ar. E nessa luz, eu vi 12 anjos. Cada anjo segurava um número, e cada número brilhava com uma cor diferente. O 3 era dourado, o 7 era prateado, o 12 era azul celeste, o 8 era verde esmeralda, e assim por diante. Os anjos não falaram com palavras, mas eu ouvi suas vozes em minha alma. E eles me disseram: estes números são chaves. Deus aos desesperados, aos que não têm mais saída, aos que precisam de um milagre. E quando eles usarem esses números com fé, as portas do céu se abrirão. Desde aquela noite, eu guardei esses números como um tesouro secreto. Eu não os compartilhava com qualquer um, apenas com aqueles que verdadeiramente precisavam, aqueles que haviam chegado ao fim de si mesmos. E agora, através desta mensagem, através deste vídeo que chegou até você de forma providencial, eu estou compartilhando esses números com você, porque eu sei que você precisa deles. Eu sei que você está sem saída, e eu quero que você saiba que não está sozinho. Eu estou intercedendo por você do céu. Eu estou levando seu nome diante do trono de Deus. Eu estou pedindo para que esses números abram as portas que estavam fechadas em sua vida. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa agir. Você precisa usar os números. Fé sem obras é morta. Então não basta apenas saber os números. Você precisa escrevê-los. Você precisa levá-los com você. E quando chegar o momento, você precisa usá-los. E deixe-me ser muito claro sobre algo. Algumas pessoas vão criticar você. Vão dizer que você está sendo supersticioso. Vão dizer que você está confiando em números em vez de Deus. Mas essas pessoas não entendem. Você não está confiando nos números. Você está confiando no Deus que criou os números. Você está reconhecendo que Deus usa instrumentos, que Deus trabalha através de meios. Quando Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto e as pessoas olhavam para ela e eram curadas, elas não estavam confiando na serpente. Estavam confiando em Deus que tinha ordenado aquele ato de fé. Quando Naamã mergulhou 7 vezes no rio Jordão para ser curado da lepra, ele não estava confiando no rio. Estava confiando em Deus, que tinha dado aquela instrução específica. E quando você usa os 12 números sagrados, você não está confiando em algarismos. Você está confiando no Deus que revelou esses números como chaves de transformação. Ignore os críticos. Ignore os religiosos hipócritas que vivem em conforto enquanto julgam sua busca por libertação. Faça o que Deus está colocando em seu coração para fazer e observe como sua vida começa a mudar. Agora deixe-me compartilhar com você uma verdade profunda sobre tempo. Muitas pessoas acreditam que o tempo é linear, que o passado ficou para trás, o presente é agora e o futuro ainda não chegou. Mas essa não é toda a verdade. Na dimensão espiritual, tudo é agora. Passado, presente e futuro coexistem simultaneamente. E quando você usa os números sagrados, você está criando uma conexão entre seu presente difícil e seu futuro próspero. Você está puxando a realidade futura para o presente. Você está trazendo a bênção que já existe no mundo espiritual para o mundo físico. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Quando você age em fé, usando os números sagrados, você está declarando: eu vejo minha prosperidade. Ela já existe, e agora estou dando os passos necessários para manifestá-la no mundo material. E o universo, que é governado por leis espirituais, responde à sua fé. As
Circunstâncias começam a se mover, portas começam a se abrir, oportunidades começam a aparecer, às vezes de formas que você nunca imaginou. Deixe-me contar uma última história antes de chegarmos ao final desta mensagem. Havia uma mulher idosa em San Giovanni Rotondo. Ela tinha mais de 70 anos, viúva, sozinha, vivendo em extrema pobreza. Ela vinha à missa todos os dias e sempre orava com lágrimas nos olhos. Um dia, depois da missa, ela se aproximou de mim e disse: Padre Pio, eu estou com medo. Não tenho dinheiro para comida. Não tenho como pagar o aluguel. E eu sou velha demais para trabalhar. O que vai acontecer comigo? Eu segurei as mãos dela e eu vi os números ao redor dela, os 12 números sagrados brilhando como estrelas. Eu disse a ela: minha filha, Deus não trouxe você até aqui para abandoná-la agora. Use esses números, aposte o pouco que você tem e confie. Ela fez o que eu disse e ela ganhou, não uma fortuna, mas o suficiente para viver seus últimos anos com dignidade. Quando ela veio me agradecer, ela estava radiante, não apenas por causa do dinheiro, mas porque ela havia experimentado o amor de Deus de uma forma concreta. Ela havia visto que Deus se importava com os detalhes de sua vida, até mesmo com coisas práticas como comida e aluguel, e isso mudou tudo para ela. Ela viveu mais 8 anos depois daquilo, e todos esses anos foram preenchidos com paz, gratidão e fé inabalável. Esta é a promessa que eu faço a você hoje. Quando você usar os 12 números sagrados, você não vai apenas receber dinheiro. Você vai receber algo muito mais valioso. Você vai receber a experiência pessoal e inegável de que Deus está com você, de que você não foi esquecido, de que existe um plano para a sua vida, de que sua história não termina na pobreza e no desespero. E essa experiência vai mudar você por dentro, vai fortalecer sua fé, vai renovar sua esperança, vai restaurar sua alegria. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou chegando ao fim desta mensagem. Mas antes de encerrar, eu quero que você faça algo por mim. Eu quero que você feche os olhos novamente. E eu quero que você visualize sua vida daqui a 6 meses. Visualize você sentado em sua casa, em paz. As contas estão pagas. A geladeira está cheia. Você está dormindo tranquilamente à noite sem o terror das dívidas. Você está sorrindo. Você está livre. Mantenha essa imagem em sua mente. Sinta a emoção dessa realidade. Deixe a gratidão encher seu coração como se isso já tivesse acontecido. Porque na verdade já aconteceu. No mundo espiritual, sua libertação já é real. Agora você só precisa trazê-la para o mundo físico. E os 12 números sagrados são a ponte. 3, 7, 12, 8, 13, 21, 25, 33, 40, 50, 66, 77. Escreva-os, memorize-os, carregue-os com você, e quando chegar o momento, use-os com fé. E então, observe como Deus move céu e terra para resgatar você do abismo. Eu estarei orando por você. Eu estarei intercedendo, e eu estarei esperando para celebrar sua vitória, porque você vai vencer, você vai prosperar, você vai sair dessa situação, não por suas próprias forças, mas pelo poder de Deus trabalhando através desses números sagrados que foram revelados para momentos exatamente como este. Acredite, confie e haja. Sua libertação começou no momento em que você começou a assistir este vídeo. E ela se completará quando você der o passo de fé que está sendo pedido de você agora. Não tenha medo. Deus está com você, eu estou com você. E juntos vamos ver você sair vitorioso dessa batalha. Amém. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu vou compartilhar com você a oração secreta do Padre Pio, que abre todas as portas fechadas e destrói todo bloqueio espiritual que tem impedido sua prosperidade. É uma oração poderosa, revelada em êxtase espiritual, e que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Clique no card agora mesmo e descubra as palavras sagradas que vão mudar seu destino para sempre. Não deixe para depois. Sua vida está prestes a mudar. Clique agora.